Vamos orar para iniciar a aula. Vamos fechar os olhos, vamos falar com nosso Deus, né? Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos para aprendermos da Tua Palavra, Senhor, da porção da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, instrumentalize a mim, ao Marlon, Senhor, enquanto facilitadores, Senhor, deste tema, Senhor, que é tão importante para a juventude, para as nossas vidas, para a igreja, Senhor, que está militante, que está, Senhor, batalhando. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, fale o nosso coração, que o Santo Espírito nos ajude no entendimento, nos dê paz, Senhor, para tratar dos assuntos, que nos ajude aplicando também nas nossas vidas o que temos aprendido durante essas aulas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, estejamos com o nosso pensamento voltado para este momento tão somente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou invertir aqui e orar no meio, mas invertir melhor nessa coração. Bem, a gente vai falar, né? Claro, se vou mudar, eu pensei em mudar aqui. Vou colocar coisa. Obrigado. Deus abençoe. Eu pensei em mudar para a geração de ouro. Obrigado. A lição. Falta educação de posse. É a lição 7, né? A beleza da intimidade sexual, a extensão e limite da relação no casamento. E o texto base, antes de fazer uma observação, né? A revista essa que vocês estão vendo, a revista Nossa Fé, né? O título, né? É o Deus do Sexo, como a espiritualidade define a sexualidade. Para aqueles que ainda não viram, né? Ter acesso à revista, se quiserem adquirir, falem comigo, com o Marlon, a gente tem mostrar a coordenação da escola dominical, tá bom? Não tem mais não? Jesus, eu tenho duas aqui. Qualquer coisa eu fico sem e depois eu consigo outra com a coordenação, tá? Se alguém quiser. Bem, nós estamos na lição 7, né? Marlon iniciou a lição 6, né? Eu está aqui, infelizmente, estava doente, bem ruim, a Natália também. Uma pena, né? Porque as aulas estão sendo uma bênção, graças a Deus, né? E a gente vai falar, então, texto. Eu transcrevi o texto, mas quem quiser acompanhar a sua versão, o seu tablet, iPod, iPad, enfim, da sua Bíblia, tá? Não vos priveis, está lá escrito, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porque aí que é a versão que eu utilizo, né? Vocês é bom acompanhar. Tem alguém com versão diferente, muito diferente da minha? Não? A gente lendo. Quem tem uma versão aí diferente? Não? Bastante. Lá, eu já orei, né? Primeira coisa, antes de falar, antes de eu começar a falar, o que vocês entenderam dessa passagem? Que Paulo está falando sobre o quê nessa passagem? Primeira aos Coríntios, né? 7, 5. Exatamente. Mais alguém? Mais algum tema? E o que especificamente sobre o sexo que Paulo fala? Ele faz uma abordagem, né? Ele faz umas afirmações, né? Apesar de começar com a negativa, não vos privais, né? Ele faz uma afirmação doutrinária, né? Que a gente vai destacar nessa manhã. Quando Paulo fala, não vos priveis, né? Um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? A relação sexual deve ser uma rotina mental. Perfeito. Ou seja, a abstenção, né, o deixar de ter relação sexual, de ter intimidade, né, conjugal, deve ser a exceção. A regra, Paulo está dizendo, a regra, está dizendo aos cristãos de Coríntios e para nós, né, para as nossas vidas hoje. A regra é que o casal cristão
tenha relação sexual com frequência, né? Por incrível que pareça, né? É com frequência. Tem gente que não tem filho com tanta frequência, especialmente quando vai casais, né, já casados há muito tempo, aí começa a esfriar o relacionamento, né? Começa a não falar mais sobre o assunto, começa a perder o que é mais grave, intimidade, né, um com o outro, e isso se torna cada vez mais raro, né? Quase no aniversário, no dia dos namorados, né, aniversário da esposa, aniversário de casamento. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque isso leva a algumas consequências que Paulo fala, né? E a gente vai tratar delas também, né? Mas a regra, então, que Paulo traz aqui, o ensinamento é para que o casal tenha intimidade com frequência, certo? A exceção é abster-se. E detalhe, o autor chama a atenção, e a Bíblia de Genebra também faz menção a isso. A abstenção deve ser para que se abster de algo que é importante para o casal. Eu não posso me abster para dizer, mulher, eu vou fazer oração, eu vou fazer e hoje não vai dar. Se ela disser, não, mas eu quero, e aí? E aí? Né? Então tem que ser com o consentimento e com o propósito de abençoar os dois, o casal, né? Senão cria um jugo desigual aí, né? Doença, briga, que é o que a gente falou na outra aula. Isso aqui tem que ter as fases mais. Sim, é isso que eu ia falar. Quando não há, não tem como, né? Não tem como, mas assim, o fato é que se estarão em pecado, né? O casal está em pecado. Primeiro, porque brigou e não se reconciliou. Segundo, porque vão deixar não vão privar um ao outro quando não deveriam. E terceiro, porque podem, a gente vai tratar disso, induzir o outro a pecado, né? Bem, me falta, minha esposa não quer me fazer feliz e eu a ela, por briga, então de repente os meus olhos brilham um pouquinho mais, né? Para outra mulher ou para outro homem. Precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Vamos ser francos. Isso acontece no mundo real, né? E crente também está suscetível de tomar cuidado, né? Por isso que é importante tratar desse assunto, né? Por isso que é importante que o casal cristão realmente tenha isso em mente. É uma responsabilidade dos dois, né? Procurar fazer o outro feliz sexualmente, né? E só se abster quando realmente for para realmente abençoar os dois. Por exemplo, o autor ele fala que a abstenção nessa situação aqui do texto, ela se assemelha ao jejum. Por que as pessoas fazem jejum? Para passar fome, para ficar magra? Não, né? As pessoas fazem jejum porque há um propósito maior. É bom, né, Jéssica? Seria bom, né? Mas não é por isso, né? É porque há um propósito maior, há um motivo maior, né? Geralmente, via de regra, espiritual é muito maior que os dois, e por isso eles, né, nós, né, os cristãos, a gente jejua, fica se abstém do alimento, da bebida, da água, do que quer que seja, daquilo que é importante para você, para que você possa se dedicar, né, a algo mais, digamos assim, espiritual, né? O casamento também, como nesse sentido, a atividade sexual, ela só vai deixar de ser realizada nesse contexto, quando houver algo realmente muito importante, muito mais importante para o casal, que os conduza a essa postura. Meu amor, né? Nós vamos nos abster sexualmente por tal motivo, ou nós vamos orar, vamos jejuar por tal situação. E a mulher fala, beleza, meu marido, perfeito, aí tudo bem. Tá, mas essa é a exceção, né? Esse jejum de sexo é por conta que traz alguma impureza no espiritual, alguma coisa assim? Não, esse é um grande erro, né? Que gera uma grande dificuldade, até o autor menciona no começo da lição, que foi ter perguntado. Muito boa sua pergunta. A gente cristãos, né? O mundo, de modo geral, tem muita dificuldade de lidar com o assunto sexo, sexualidade e atividade sexual, né? Primeiro, que a gente não tem aula de sexual. Né? Nossos pais, via de regra, não nos ensinam sobre essas questões, né? Segundo, que durante muito tempo, sexo era sinônimo de quê?
pecado, né? Durante muito tempo mesmo, né? Nosso século, nos últimos 20, 30 anos, sexo era sinônimo de pecado, era uma prática pecaminosa, quando na verdade a gente viu que não é isso, né? Deus é que instituiu e é bom, né? A palavra diz, tudo que Deus fez é bom. E o sexo dentro do casamento, do casal cristão, homem e mulher, numa relação monogâmica, é bênção, e é bom, é prazeroso, né? Porém, durante muito tempo não foi assim, né? Era visto como um pecado, algo pecaminoso, então tinha que fazer essa relação. Bem, eu vou jejuar, então não posso me dedicar a coisas que não são tão puras quanto o jejum, que é o sexo. Mas quem disse que o sexo é impuro? Né? Na verdade, foi era um hábito, né, do judeu de não tocar, não era nem com relação ao sexo, não tocar, por exemplo, em mortos, como havia, por exemplo, Sansão, né? Não tocar em mulher, não tocar, é uma prática judaica, se estabeleceu e por conta disso foi passada, né? Mas dizer que o sexo é impuro, né? A gente aprendeu que não tem nada a ver, né? Não é isso a questão. Quer complementar? Não, só 2 pontos aí. Primeiro, não existe jejum de sexo. Jejum é de comida, certo? Ponto. Não existe jejum de chocolate. Ela faz só jejum de chocolate, não. Jejum de comida, certo? Comida como toda. Parar de comer, parar de beber. A abstenção do sexo, assim, porque o autor da lição fez esse paralelo com o jejum, né? Jejum, comer e beber água, suco, seja lá o que for, não é ruim em si mesmo. Por que você jejua? Para mortificar a sua carne, para se humilhar, para ser humilhado. Porque quando você está... Porque o jejum, qual é a função principal do jejum? É fazer com que você, privado das coisas que lhe dão prazer e que não são pecaminosas em si mesmas, certo? Comer e beber não são pecaminosas em si mesmas, o que você faz? Você se abstém da comida, você se abstém da bebida para se voltar para quem? Para Deus, para você mortificar a sua carne. Esse é o paralelo que Paulo faz aqui, com o jejum, né? Um pouco, e com o jejum. Por quê? Quando você deixa por alguns momentos, você pode passar 20, 30 dias jejuando, a menos que você seja Cristo, né? Mas até nisso aí tem um outro ponto aí que não é bom entrar aqui. Mas por que a prática do jejum é importante e a prática da abstenção nesses pontos é importante? Para você mortificar a carne. E aqui tem um outro ponto que foi levantado por Bela, inclusive no vídeo que ela postou no grupo de WhatsApp. Os crentes em Corinto, eles estavam com uma doidice na cabeça, que é uma doidice que muitos crentes vivem hoje, de achar que ser espiritual é se abster de tudo que há no mundo para viver dentro da igreja. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é trabalhar espiritualmente, é fazer sexo espiritualmente, é comer, é beber, é em todas as coisas glorificar a Deus. Então, o que isso o Augusto ele deixa bem claro, e aí depois, quem quiser o vídeo, vai saber. E aí o que Paulo está falando? Vocês não precisam ser espirituais, quer dizer, vocês não vão ser espirituais nessa doidice que vocês estão fazendo, porque o sexo é um ato espiritual também. Agora, se vocês quiserem se abster, e é tanto que ele continua falando que é por concessão. Por concessão eu falo isso. Se você quiser, durante um tempo muito limitado, mortificar a sua carne para se aproximar de Deus, se abstenha, mas desde que haja consentimento com o seu cônjuge. Essa é a ideia do jejum em paralelo com a abstenção sexual. É de mortificar a sua carne. Não é que o ato de comer, de beber ou de fazer sexo isso seja pecaminoso. E não é, desde que seja feito da maneira correta. Da mesma forma que a gula é pecado, o sexo, se for feito fora do casamento ou dentro do casamento com lascívia, também vai ser pecado da mesma forma. Mas o ato em si não é. Certo? Essa é a ideia. Bom dia. Dê um minutinho aí. Quem estacionou um Punto Branco em frente a uma vila aqui? É um carro, um Punto Branco. Rapaz, não sei, está de frente a uma vila aqui. Obrigado aí, professor. Nada. Muito bem colocado, vamos lá. É isso mesmo.
por algum tempo, ou seja, Marlon falou, é um período curto, né? Ou seja, quando a gente faz jejum, a gente faz a comparação do jejum. Eu fui bem feliz quando falou sobre jejum, né? A gente faz jejum, a gente faz durante um tempo determinado, né? Para que ninguém morra também. O propósito não é que o caba morra, desmaie, né? De tanta fome, né? O propósito não é esse. Né? O propósito é muito maior. É você levar espiritualmente, é você buscar a Deus, você ser abençoado e demonstrar com o jejum ou com a abstenção sexual que Deus é mais importante do que essas coisas. Não é porque Deus, espírito e sexo é pecado. Não. É que Deus é mais importante, né? Deus está em primeiro lugar, inclusive na sua relação sexual, né? Você está dizendo assim para Deus: olha, Deus, o Senhor é tão importante na minha vida que eu vou me abster sexualmente com a minha esposa durante o período, né? Que é o que a gente faz com o alimento, que você colocou muito bem, né? É tão importante que eu vou parar de comer durante o período para o Senhor abençoar a minha vida, para dizer, né? Expressar isso de forma visível, né? E tem que ser durante um determinado tempo, né? Vamos tomar cuidado, isso não pode virar uma prática. Paulo, quando escrevia isso, você foi bom ter falado, na Bíblia, nos comentários, os teólogos falam que havia uma prática na época, Marlon, não sei se você tem conhecimento, que era a seguinte, lá em Corinto, os opositores de Paulo começaram a dizer assim: não, ó, a gente tem que parar de ter relação sexual. O negócio é celibato. A prática, a regra é celibato. Aí Paulo diz: não. Inclusive, ele fala aí em Timóteo, em 1 Timóteo, quem quiser abrir, né, 4:3, Paulo condena, ele diz: não. Fala de apostasia dos últimos tempos, diz: não, tá errado. Tem alguns que dizem aí que tem que ficar sem fazer relação sexual como prática, como rotina. Não. Ele fala: não, o correto que Cristo quer, na verdade, é que você tenha relação sexual. E a exceção que abstece, né, tem que realmente ser o extraordinário, né? Então, e ele faz lá em 1, quem quiser depois dar uma lida, né? 1 Timóteo 3:2 fala sobre isso, e 4:3 é fácil de memorizar. 1 Timóteo 3:2, decrescente, e 4:3, né? Paulo faz referência a esse fato que estava acontecendo em Corinto, que ele vem e critica duramente, né? E tem que haver consentimento. O que é consentimento? O que é consentir? Meus irmãos, me desculpe, eu ainda estou com... Desculpe, meu irmão, fala. Concordância. A concordância é unilateral? Não, né? A concordância é bilateral. Eu quero me abster, minha esposa quer se abster, né? Nessa circunstância, perfeito, né? Eu quero me abster, minha mulher não quer. Não pode. Se se abster, vai em pecado, né? E vai provocar, né? Vai desdobrar situações mais arriscadas ainda, né? O autor faz uma proposta, achei interessante. Isso aqui era bom ter passado no final da aula, só com fome, né? O que vocês veem aí? São pratos, né? De comida. Olha, isso aí, né? Falar nisso dele, fui à casa dela entregar umas fraldas geriátricas da campanha. Ela estava batendo meu irmão um prato lá com uma acho que era coca, né? Era coca. Aí eu, meu Deus do céu. Aí minha esposa falou assim: brincadeira, como é que você vai magra desse jeito para comer essas coisas? Não pode. É lombriga, né? É ruindade, meu irmão. Olha como eu sou bonzinho, olha. Eu e Marlon, somos bons, né? Eu sou bom. Muita vontade, rapaz. Mas voltando aqui. O que vocês veem nesse prato? Olhem atentamente. O que vocês veem nesses itens? Especificamente os itens, né? O que vocês veem? Arroz, feijão, Excesso de carboidrato. essa coisa que eu gosto muito, parece uma rabada. Tem aquele tomate que eu gosto muito, que é calor demais. Eu faço tomate, faz mal, não faço mal. O bom de carne, feijão é rosto. Brincadeira, não pode comer. Macarrão, né? Macarrão. Vocês veem que um prato, né? Bem brasileiro aí, né? O que vocês acham disso? Quem gosta de prato simples? Eu gosto.
franguinho, eu prefiro carne, né? Mas franguinho, isso não vai bem, né? Franguinho grelhado, ou um franguinho, como é que chama? Aquela capinha, empanado. Muito bom, né? Eu gosto de frango empanado, mas prefiro a carne. Vocês sentem, é atrativo, né? O prato é atrativo. Você imagina que você está com fome, né? Mas você vê um negócio desse, né? Até água na boca, você sente o cheiro da comida, né? Agora, e esses pratos aqui? Aí é aquele restaurante bem caro do shopping, né? Não sei nem o nome, não sei nem pronunciar o nome. É bonito. Cara, você dá vontade de comer só porque tá bonito o prato, né? Lindo o prato. O cara fez uma obra de arte. Dá dó de você comer que você vai estragar a obra de arte, né? E você fica dizendo, meu Deus do céu, isso aí deve estar muito gostoso, né? Meus irmãos, ó, isso aqui é arroz, viu? Não dá para ver direito, mas é a mesma coisa que tinha no outro prato. Né? O que é que o autor propõe? Não é nada. É isso que eu vou falar, é nada. Não é mesmo. O autor propõe isso, né? Essa metáfora, né? O nosso relacionamento sexual, né? O homem e mulher dentro do casamento, tem que ser assim, né? Tem problema se ser arroz e feijão? Eu gosto de arroz e feijão. Mas é interessante, é importante, né, a gente começou falando sobre isso, né, na aula, que o casal crente, viu gente? Não estou falando do mundo não, estou falando do casal crente, invista no seu casamento, para que torne a sua relação sexual atraente, atrativa a sua parceira, a sua esposa, seu esposo, vice-versa, enfim. Por quê? Há problema você comer feijão e arroz todo dia? Eu gosto, né? Mas chega uma hora, por exemplo, eu como comida no meu trabalho lá, eu comendo, né? Marmita. E chega uma hora que eu não aguento mais o tempero, né? Eu como por obrigação, que negócio chato, né? Eu experimento, eu aprecio, mas porque eu preciso, senão eu vou ficar com fome. No casamento, mas né, seja engraçado, né? É assim também, para que você possa dar gosto, né, ao seu relacionamento, para que você possa atrair, aumentar o desejo. Não há problema nenhum, pecado não, pelo amor de Deus, viu gente? Não há pecado nenhum você despertar desejo na sua esposa. Que bom, né? Que assim, o contrário é que é problema, né? Que precisa ser tratado. Então assim, se você puder usar desses recursos, vocês vão, claro, né? Você tomar muito cuidado com isso que você vai falar, diante de Deus, assim, vai louvar a Deus, vai abençoar a sua vida, né? Essa prática, vai. Então faça, né? Desde que seja bênção para o casal e que seja aprovado, né? A gente tem que realizar isso. Tem que ter essa postura, tem que ter essa eu digo que exercitar. Aí vocês podem estar olhando, poxa, o cara, né? Já tem 15 anos de casado, você quantos anos de casado? Marlon e Priscila são experts nessa área. Não, não é Priscila. Não, a gente também está nesse aprendizado. A gente eventualmente tem que fazer uma gracinha, usar uma estratégia para. Né? Eu já fiz algumas estratégias muito bacanas, que esses casais façam com suas esposas e seus maridos, que é muito bom. Não vou dizer quais. Mas é muito bom. Apimenta o relacionamento, né? Dá aquele tempero que às vezes está faltando, né? Tem um vídeo que eu achei interessante do cara, esse cidadão aqui, ele sabe ou não, né? O que é apimentar a relação, né? Então, veja e depois a gente conversa sobre isso. Aí ele ainda pergunta, what? O que foi, né? Como assim o que foi, né? Quando a gente fala de apimentar a relação, não é isso não, pelo amor de Deus, né? Coitada da mulher, criou expectativa. Eu imagino aquele banho ali cheio de espuma, cheio de fragrâncias maravilhosas, viu o cabo lá de longe. Porque para ele dar aquele pulo, para dar aquele pulo, ele foi lá no outro quarto, né?
Fazer negócio aqui não dá, né? Então, quando se fala em apimentar a relação, a gente tem que realmente tomar cuidado, né? Alguns cuidados para a gente não fazer bobagem, né? Achar que está agradando, né? Vocês viram que eu botei, né? As letras, porque havia como uma propaganda de cerveja, né? Não era bom deixar aparecer, não tem nada a ver com a nossa aula. Muito bem, fartura ou escassez? O que vocês acham? Leiam e comecem a me ajudar. O que vocês acham? Que Paulo fala nesse contexto da 1 Coríntios, no capítulo 7. Paulo está tratando de quê? A quem ele se dirigia? Qual foi o seu objetivo? De que maneira esse texto pode ser aplicado no dia de hoje? A irmã falou, né? Falou sobre sexo. A quem ele se dirigia? A casais, aos crentes de Corinto. Ele estava se referindo aos cristãos. Por mais que a gente ache que não, só ele está falando de sexo. A igreja? Paulo estava tratando. Essa passagem interessante que ela fala das perguntas e respostas, né? O título da passagem é interessante, perguntas e respostas, né? Porque Paulo se deparou com isso, né? Corinto estava com questionamentos nessa área e aí ele prontamente escreveu para responder essas perguntas, né? Claro, né? Usando para isso a palavra de Deus, né? No aspecto, na perspectiva bíblica, né? Então, Paulo estava tratando primeiro de sexo. É isso mesmo. Não tem, não estava tratando de relacionamento. Não. Ele está na comunhão plena do homem e mulher aqui. Está falando sobre intimidade sexual mesmo. A quem ele se dirigia? Era o estranho que estava lá fora da igreja? Não, ele estava falando com os cristãos de Corinto. Falando para nós, né? Cristãos hoje, né? Paulo está falando para a gente aqui. Disse, olha, é importante que o casal tenha frequentemente relação sexual, né? E só se abstenha em situações, né, específicas. Qual era o objetivo de Paulo? Foi isso. Por que Paulo estava escrevendo isso? A gente falou um pouquinho. Marlon também falou um pouquinho sobre isso. Evitar, né, que tivesse coisas que não fossem vinculadas à palavra de Deus, né? Que é o casamento, né? Por exemplo, vamos ser mais específicos. Por exemplo, o que é que ele estava querendo evitar? Né? Que algumas práticas poderiam ocorrer, por exemplo. Sei lá, práticas mudando. E além disso, acho que até Marlon comentou, eu também, aquela ideia de não, o celibato deve ser a regra, né? Porque havia essa ideia, né? Os opositores de Paulo dizem, não é para ter relação sexual, a gente tem que se dedicar ao homem, se for possível, que, né, não ter relação sexual. Quando na verdade Paulo era celibatário, mas foi uma opção de Paulo, né? Paulo decidiu ficar assim. Inclusive ele orienta do contrário, que é interessante, né? Ele pode dizer, não, eu faço assim, todo mundo tem que me seguir e tchau e bênção, né? Não, ele sabia que era verdade. Disse, olha, para que é essa? Eu, por opção, faço assim, né? Sou celibatário. E de que maneira esse texto pode ser aplicado hoje? O que vocês acham? Pode ser aplicado na igreja? Pode ser aplicado, meu irmão? Na igreja? Pode? Deve, né? Deve, né? Durante muito tempo, falar sobre sexo, né, dentro da igreja foi um tabu, né? E sexo foi tratado como algo pecaminoso. Para, né? Fazer aquele sorriso no fio, né? Para. Não é isso, né? Sexo prazeroso. E é bom. E Deus criou para nos abençoar, né? Dentro do casamento, né? Uma relação heterossexual monogâmica. Beleza? Então, não há problema, não há Deus, Espírito, sexo, pecado. Não, isso não existe. Né? Vamos deixar claro. Por isso que é importante tratar. Por isso que as igrejas tratam cada vez mais nas igrejas, né? Sempre sobre esse assunto. Claro, tomando cuidado com a abordagem, né? Para que não descambe para uma situação preocupante, né? Aí propõe, né? O primeiro tópico é escassez ou fartura. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo com esse tópico? É escassez? Não.
O sexo tem que ter e fartura, não é? Beleza? Tem fartura de sexo. Intimidade conjugal, intimidade sexual, você e sua esposa e o marido, né? A escassez é a exceção para algo que vai abençoar ambos, abençoar o casal. Tudo bem? E o próximo tópico que ele propõe é moeda de troca. Sexo é usado como moeda de troca muitas vezes no casamento. O que vocês acham? Por isso está ultrapassado, ninguém mais faz isso. O que vocês acham? Acontece? A gente vê muito novela, rapaz, dizem que é a história da vida real, né? Eu discordo disso, né? Mas a novela, né, muitas vezes reflete aquilo que a sociedade pensa, né? E que aprova muitas vezes, né? E a gente vê que muitas vezes é muito comum, não se espantem, inclusive em casamentos cristãos, que o sexo, a atividade sexual seja usada como moeda de troca, né? Por exemplo, eu estou obrigado com o meu marido. Não, hoje não quero. Pode ir. Né? Aquilo que você falou no início, né? Peraí, não. Você vai, né? Seu esposo lhe pedir perdão e vice-versa, não importa, né? E, como fala, né? E novamente, né? Estejam juntos, né? E não o contrário, né? Então, assim, mas a prática, né, do mundo não é essa, né? A prática, olha, e muito machista, por sinal, né? Não sei se vocês... Eu não costumo assistir novela, né? Mas do pouco que a gente vê, assim, a mulher é quem usa, né, muito o sexo como moeda de troca, que não é verdade. O homem também faz muito isso, né? Eu acho que é de ambos. O pecado próprio do ser humano, né? Mas a visão do mundo é que a mulher usa muito o sexo como moeda de troca. Eu preciso uma coisa do meu marido, do meu namorado, né? Aí eu vou ter relações sexuais com ele. Se ele não me der o que eu estou querendo, nem pensar durante o mês, né? Então, assim, e não é bem assim, né? Na verdade, o homem também, a mulher me disse que eu não queria ouvir, não precisava ouvir. Por isso, não quero. Peraí, filhão, quem disse que você pode dizer que não quer? Né? A Bíblia fala que o seu corpo não é seu e o corpo da sua esposa também não é dela. Olha que interessante, né? Já que estamos falando de casamento, que amor é esse, né? A gente está falando sobre Coríntios 3 a gente vai citar. Que amor é esse? Amor é o quê? É você procurar fazer o bem ao próximo. Primeiro, né? Depois, né? A você, né? E não o contrário. Não, primeiro eu vou fazer o que importa para mim, depois ao próximo. Ou se lixe, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é a prática que deve ser encontrada nos nossos relacionamentos. E a gente precisa vigiar. Precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa natureza... Vamos ser sinceros, né? A nossa natureza é para que a gente faça isso, né? Porque o pecado nos propõe isso, né? É muito mais fácil. É mais fácil eu me abster do que pedir perdão. Ou é fácil pedir perdão, né, para minha esposa? Ou vice-versa, né? Em que situações o sexo pode ser usado como moeda de troca? Eu já citei algumas, né? Tem gente? E o que nos revelam as Sagradas Escrituras sobre esse assunto, sobre essa questão da moeda de troca? O autor ele propõe dois textos que eu achei bem interessantes. O texto é Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele fala sujeitando-vos, né? Ou seja, você sendo humilde, assumir a postura de humilhação diante do outro. É isso, trocando em miúdos. Você tem que se humilhar, queridão, né? Está com problema com a sua mulher e vice-versa, tem que se humilhar, né? E não usar como moeda de troca. Enquanto ele não vier me pedir perdão, nem pensar. Ou vice-versa, né? Enquanto ela não vier me pedir perdão, eu sou um sacerdote, né? Nem pensar. Não. Sujeite-se, né? Claro, você não vai se permitir ser violentado. Ninguém está falando disso aqui, né? Não só na sua intimidade sexual, como no seu emocional, no seu psicológico, não é isso. Mas a postura tem que ser de humilhação. Em que sentido? Pedir perdão, você errou, peça perdão. Reestruture o seu relacionamento, né?
Quebrou-se uma parede, tem um buraquinho, a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Porque caiu um tijolo. O que você faz? Você vai lá e coloca o tijolo de volta. Não é vai lá e tira mais um. Porque é o que o cara está fazendo, né? Aí depois o muro cai e acaba não sabe por quê. Né? Porque o outro tentou pular o muro, por exemplo, né? É uma expressão muito popular. Que vão criando, né? São pequenos tijolinhos que chegam lá na parede de baixo. Tem um casal que nós estamos evangelizando e ajudando, né? No meu trabalho, inclusive. Eles estão com muita dificuldade no relacionamento deles. E aí eu propus ajudar, né? Eu tive essa pretensão. Eu disse, olha, cara, eu preciso passar um pouco da minha experiência para você. E eu sei de um grupo que pode te ajudar. E a gente está usando um grupo de casais, né? Para ajudá-los. Aí ele me ligou, né? No meu telefone celular, para falar sobre isso. E aí a primeira coisa que eu falei para ele, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar você. Deus é que me ajuda e tem me ajudado no casamento. Se você quiser, eu posso te caminhar com você. Aí, porque o pior do que está fulano, não tem pra onde ir. Eles estavam, né, à beira de separar. Isso é pior que o que está, não pode ficar. O pior que pode acontecer, não, o melhor que pode acontecer, o pior que pode acontecer é vocês ficarem bem. Há problema nisso? Aí ele disse, não. Aí ele começou a falar. Gente, ele falou quase 1h30. Sabe o que ele falou, basicamente? Porque ela faz isso. E eu ia ouvindo, dá vontade de rir, né? Porque ela faz isso, porque ela não faz isso, não faz aquilo. Assim, parece bobo, né? Parece coisa, né? Que dá vontade de dar risada, mas que no conjunto do relacionamento derrubam paredes, né? Derrubam a estrutura do casamento, né? Minha esposa uma vez leu uma matéria que eu achei interessante, já vou retomar, mas eu achei muito interessante. O casal estava querendo se separar, foi procurar um terapeuta. Aí ele questionou ao marido, né? Por que você achou que sua mulher não te ama mais? Por que você está querendo se separar? Aí ele respondeu, porque ela parou de colocar creme dental na minha escova. A mulher toda manhã escovava os dentes. E fazia o quê? Né, meu maridinho vai vir escovar, eu já vou deixar pronto, olha que bonitinho, né? Um dia ela parou de fazer isso. Ele começou a ficar preocupado. Meu Deus, minha mulher parou de me amar, né? E ali não foi só isso, claro, né? Com outras coisas que parecem bobinhas, né? Poxa, ele parou de colocar minha toalha, né? Ele parou de fazer meu café da manhã. Por exemplo, eu faço café da manhã para minha esposa, eu gosto de preparar, né? Aí um dia eu não faço. Ah, minha mulher não deixa comer, ela fala logo, né? Fiz meu café. Não deixa crescer, minha mulher, né? Então, se é algo que é rotina, a partir do momento que você deixa de fazer, alguma coisa acontecer. Exatamente, nem sempre às vezes é ruim, né? Claro, né? Mesmo que seja só um esquecimento, mas alguma coisa acontecer. Que leva a uma preocupação, né? Por que ela não fez meu café? Ela fez sempre meu café. Você não vai ficar chateado, com raiva, não, mas você vai se questionar. O que foi que houve, né? Mas aí essa questão tem que ser resolvida. Porque não sei o que aconteceu com esse mas eu imagino que essas questões ele não questionava, ou chegava com amor, meu amor, né? Acontecendo alguma coisa, ou às vezes chega, você não faz mais. Então só dessa forma que fala, às vezes, você não faz mais, a gente já mais agressiva, né? Então talvez ele não tenha falado, ou se falou atravessado, ou pode até ter falado dela não ter se aplicado. Mas são essas questões. Ou então no dia seguinte ele acorda mais cedo, escova o dente e deixa dela lá já. Entendeu? Que requer uma assim, poxa, eu tenho que acordar mais cedo. Eu vou ter que fazer a escova da minha esposa, né? Porque assim, é amor, gente, né? É você lembrar, assim, né? Acontece isso comigo, por exemplo, às vezes eu estou comprando alguma coisa no mercado e eu lembro da minha mulher, assim, poxa, minha mulher ia gostar que eu levasse isso aqui para ela. Aí eu vou lá e levo, né? Eu não preciso chegar a dizer para ela, meu amor, eu te amo, igual filme, né? Pega a mulher, não. Isso, né? Pois É importante. Senão isso aí se torna uma obrigação, como no caso de colocar o creme dental. A primeira vez fez para agradar, a segunda fez de novo para agradar, a terceira já para ela já é como se fosse uma obrigação. Isso tem como. Exatamente. Não precisa ter esse melindre, né? Mas por incrível que pareça, as questões são essas mesmas questões, são essas assim, pequenininhas, que parecem desimportantes, né? E que causam problema no casamento. Então a gente precisa estar atento a isso. Tem que se humilhar mesmo, tem que sujeitar o outro, pedir perdão. Né? Mas isso já começa no namoro, sabia? Já começa no namoro. Questões não resolvidas que a gente leva para o
casamento e aí vai aumentando. Pô, meu irmão, a gente não está dentro, né? Não quer ver, está muito apaixonado, né? Não consegue ver essas coisas, né? Fica, parece que inebriado, né? Não vê isso, né? Todo mundo fala, rapaz, você quer saber como é que sua mulher vai ser? Olha para sua sogra. Está mais certo, mas ninguém olha. E vice-versa. Você quer saber como vai ser seu marido? Olhe para como ele trata a esposa dele, né? O sogro trata a esposa, né? A mãe, né? A mãe dele, enfim, como ele é homem em casa, se ele trabalha. Ninguém presta atenção nisso, né? E, infelizmente, às vezes a gente fica inebriado, né? Da paixão. E João 10:18 também fala sobre esse tema, né? Ninguém, aqui é o próprio, né? Falando sobre Jesus falando, né? Volta. Né? Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato é recebido do meu Pai. Ou seja, quem somos nós para dizer se vamos fazer ou não vamos fazer? O pastor Léo falou isso agora no templo, né? Meus irmãos, é uma ordenança, né? Por mais que você goste ou não goste, você precisa estar atento a essas coisas, porque Deus vai cobrar de nós. Né? Depois o cara não sabe porque está com problema no casamento, né? Não sabe por que se engraçou com a vizinha, ou a vizinha com seu esposo, o vizinho com sua esposa, né? Enfim, porque foi chorar no ombro de outro, parecia, né, atencioso, né? Então tomar cuidado com isso. Né? Não estou dizendo que isso justifica não, mas vamos estar atentos. Se a pessoa está com o seu tanque, né, de emoção vazio, aparece uma pessoa que, né, às vezes nem é tão bonito, acaba feio que dói, né? A mulher nem é tão, né, maravilhosa, né? Mas só porque te ouviu, demonstrou respeito por aquilo que você está sentindo, né? Teve atenção, sofreu com você. Você já, nossa, esse cara é o homem da minha vida, né? Não conhece ao fundo nem no dia a dia para dizer isso, mas, né, por aquela atitude, nós precisamos tomar cuidado com isso, para evitar esse tipo de coisa, né? O outro tópico é as fantasias. O que vocês acham disso? O que a Bíblia tem problema em fantasiar? Por exemplo, Cleiton se vestir cangaceiro, tem Jessi de Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita. Agora não é preciso matar um ao outro, nem puxar faca. Ou se estilizou. Engraçado, né? Eu não sei se eles conseguiriam fazer alguma coisa depois, né? Já começar a rir um do outro, né? Zorro, né? Enfim, Mercedes, né? O que vocês acham disso? Podem ser interessantes. Qual cuidado, né? Quando você fala em fantasia, né, você normalmente, quando você é jovem, vamos dizer assim, né? O jovem fantasia muito, né? Especialmente os homens. Então, quando a gente está falando de fantasia no casamento, temos que tomar cuidado para não corrermos no erro, né? Bom, vou chamar atenção para isso. Você está fantasiando com o quê? Com quem? Primeira coisa, né? Exclusividade. Né? Você tem que fantasiar com a sua mulher. Não, eu quero que a mulher se vista para ficar igualzinha a Bruna Marquezine. Peraí, filho. Né? Giovanna Antonelli. Eu quero que meu marido fique igualzinho ao Brad Pitt. Né? Não, aí peraí, filho. Aí você está, né, pervertendo as coisas. Está confundindo fantasia com lascívia, com qualquer outra coisa, né? Adultério. Com adultério. A Bíblia chama de adultério. Você pensou, meu amiguinho, já adulterou. Então, assim, é muito sério. A gente às vezes não olha com essa perspectiva, né? A Bíblia, por mais que a gente goste ou não, que a gente fique chocado, nossa, é adultério, né? Só que eu pensei, amigos, os padrões bíblicos, os padrões que Deus estabeleceu para nós são muito altos, mais altos e são muito melhores do que nós. Você precisa correr, tá no atraso, né? Tirar o atraso, velho. Tem que correr para alcançar esses padrões. Porque o mundo já é maligno. O padrão do mundo é, né, lá embaixo, né? A novela, como é que chama essa novela aí? Babilônia, né? O padrão é esse, né? É o pior que tem, né? O padrão bíblico, ele é alto. Até mesmo tem casais, né, que são pessoas que vieram das práticas mundanas.
E aí eu acho que esses casais eles necessitam de uma ajuda mesmo. Para lidar com essas questões, né? Para lidar, porque deve ser muito complicado, porque eles já vêm com uma visão. A gente falou da última aula, tomar cuidado com o pessoal que vai. A gente trouxe aquela coisa daquele que você já falou, de cinza, né? Tomar muito cuidado com o que vê, tomar muito cuidado com o que lê, porque aquilo lá por cima, a janela da lascívia. Sim, desperta, né? Algo. Desperta, não e precisava. aí as pessoas colocam isso em prática no casamento, ou até no namoro, que é mais complicado aí. E aí, por ter já vir com essa visão, já vir com essa mentalidade, realmente acaba caindo no que você está falando, né? Padrão. E, né, os padrões, né, inversos. Exatamente. Que é comum, diferente. Você quer falar? Não, Tiago. Eu tenho uma dúvida. Como isso seria bom? Porque quando eu penso em fantasia, a pessoa já está colocando a imagem de outra coisa em si, né? Aí como que o marido vai olhar e ver a esposa ali para desejar ela? Por exemplo, Ele desejando outra coisa? não é você desejar aquilo que não existe, não é isso? Por exemplo, minha esposa tem. Vou abrir aqui. Tem roupas, são muito sensuais, né? E ela sabe que eu gosto quando ela veste. Há problema nisso? Ela virou outra pessoa? Exatamente. Exato. Mas eu fantasio quando olho, né? Claro. E é bom, é bom também. Sim, né? Que eu vou resolver, certamente, né? Ela também. Mas assim, não há problema nisso. Qual é o problema? É quando você fantasia com outra pessoa. O objeto do seu desejo não é a sua mulher, né? É outra situação, é uma coisa, é uma outra pessoa. Aí é o problema, entendeu? Quando você valoriza mais aquela coisa, aquela outra pessoa, do que a sua esposa. Quando você valoriza, inclusive, o ato sexual, né? Mais do que sua esposa. Não estou preocupado se ela vai ter prazer ou não, se ela vai estar feliz ou não, se ela está cansada ou não. Entendeu? Eu quero, é o meu prazer. Também é pecado, está errado, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Você desejar, você se vestir atraente para o seu marido, ou o seu marido também se vestir, comprar aquela cuequinha mais bonitinha, né? Tirar aquela samba canção, aquela coisa horrível, né? Que a mulher, pelo amor, aquela camisa com mancha de café da manhã, pelo amor de Deus, né, cara? Camisa do político, do vereador, pelo amor de Deus, né? Você vai, né, ter uma noite, né, de intimidade com sua mulher, pelo menos, né? Faça barba. Né? Tome banho. Tem que deixar bem claro. E aí, respondendo um pouco o que Tiago perguntou, observe que você pode fantasiar o ato. E fantasiar, se você lembrar de a raiz dessa palavra, fantasiar é trazer à existência mentalmente algo que ainda não existe. Então, por exemplo, se um esposo, no começo da manhã, ele, digamos, um exemplo bem prático, ele manda um recado pelo WhatsApp, por mensagem para a esposa dele, a esposa responde e ali já começa uma conexão sexual entre eles, mentalmente. Ele sabe que aquilo dali pode redundar no final do dia em um relacionamento sexual entre eles, sadio, santo, abençoado. Ele vai fantasiar durante todo o dia o ato sexual dele com a esposa. Isso é fantasiar, é trazer para a mente dele algo que ainda não existe. Agora, a gente tem que separar muito bem dessas fantasias que o mundo coloca. E fantasia que o mundo coloca, eu estou dizendo, essas lojas de sex shop, por exemplo. Por que a gente, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado com isso? Primeiro, como o Cleiton falou, a partir do momento que você começa a fantasiar, esse modo de fantasiar, com objetos, com cartinhas, baralhos, seja lá o que for, você começa a colocar no seu relacionamento sexual algo vindo de fora, certo? Você não está, em última instância, você pode até ver que isso daí não há mais exclusividade entre homem e mulher, marido e esposa. Tem um elemento estranho aí, né? Outra coisa, se há necessidade no homem e na mulher
isso muito mais nos homens. Isso nos homens, porque a gente sabe, como eu falei semana passada, que os homens são inclinados para o ato sexual muito mais pelo que eles veem do que pelo que eles são por outros órgãos sensoriais deles. Se o homem fantasia dessa forma, precisando que a mulher dele use, sei lá, colã, use meia até aqui com cinta-liga, seja lá o que for, observe que muitas vezes ele pode estar trazendo isso por causa de coisas que ele viu onde? Em filme pornográfico, em novela pornográfica, em uma revista pornográfica. Observe que muitas vezes mulheres crentes se submetem a ter um relacionamento sexual apimentado com seu esposo, porque estão alimentando o quê? Lascívia dele. Lascívia. Porque se o cara até manda essas coisas, é porque possivelmente e provavelmente ele se excita com coisas que estão fora do casamento dele. Pornografia, filme pornográfico, sei lá o que for. Então, fantasiar que Cleison está trazendo aqui é muito mais com o ato sexual com sua esposa. Exclusivamente. É você, exclusivamente. É você, no final do dia, ou melhor, no começo do dia, você ter tanta conexão sexual com sua esposa, e isso existe, meus irmãos. Isso é o que o crente deve buscar, é conexão sexual com o seu cônjuge. A ponto de que no final do dia, ou então em algum momento que eles, um olha para o outro, um faz um gesto que o outro já saca. Isso é conexão sexual. E eu posso passar ali 1, 2, 3 horas, o crente pode passar 1, 2, 3 horas ali fantasiando. Ele sabe que ele vai ter relação sexual com a esposa dele. Ele já começa a fantasiar, e daí ele já começa a perceber como é que eu posso agradar a minha esposa. E a esposa a mesma coisa. Então a esposa já vai tomar banho mais cedo, já vai passar perfume mais cedo, sei lá o que for. Observe que os dois estão em conexão. Existe exclusividade nisso daí. E eles estão fantasiando. E fantasia, meus irmãos, não precisa ser com roupa de couro, não precisa ser com chicote, não precisa ser com nada disso. Isso muitas vezes é alimento de lascívia, alimentar-se com lascívia. Então, se um dia, quando vocês casarem, acho que só tem o Wendel e Verônica e o irmão Isaac que são casados aqui. Vocês, provavelmente a maioria que vai se casar, ou todos. Meus irmãos, Profetiza. é dessa forma que vocês têm que buscar a fantasia sexual. É fantasiar o ato, é fantasiar exclusivamente com sua esposa. E se esposo ou esposa estão demandando coisas de fora, pode ser a hora de tratar. Porque pode ser que vocês estejam não alimentando boa fantasia sexual, mas lascívia. Observe que Cleiton estava não precisa botar não. Observe que todas as comparações que Salomão faz no Cântico dos Cânticos é da esposa, parte da esposa. Tu tem os seios dessa forma. Observe que parte da esposa dele, e ele compara com alguma coisa. Então, por exemplo, ele diz que os seios da esposa dele são como gazelas gêmeas. Tem muita profundidade nisso daí. Porque a esposa dele... Os teus olhos são como as pombas. São umas pombas. Ele está dizendo que... Observe que isso é poema. Isso é fantasiar. Isso é trazer para a esposa dele. Isso é trazer para a mente da esposa dele que ele a vê como o quê? Como alguém meiga. Ele usou... Aí outra coisa, tem que ver que Cantares é um livro poético. Não é um livro de história, é um livro poético. O que o cara está fazendo ali? Usando figuras para exaltar. Ele está usando figuras, símbolos, para exaltar quem? A sua esposa. E hoje em dia o que a gente vê? É a gente procurando cinta-liga, procurando chicote, para exaltar o quê? Qualquer coisa. O chicote. O chicote. Não é exaltar. A violência. Certo? É interessante porque eu me lembrei que ele fala lá, você é como as éguas, né, do faraó. Aí alguém disse, nossa, mas chama da mulher de égua, né? Do faraó. A minha amiga, que as éguas de faraó não eram como a égua não, viu? As éguas de faraó eram bem tratadas, eram alto nível e detalhe. Por que ele falava isso? Na verdade, vou até chamar a atenção. Elas eram tão bonitas, as éguas, que elas excitavam os garanhões. Os garanhões, quando as olhavam, ficavam, Então, e é isso que ele está falando. Você, como a égua, quando eu olho para você, eu fico animado, excitado.
Então é isso. E é nessa relação, homem e sua esposa e vice-versa, né? É nesse contexto. Então tem que tomar cuidado. Aí ele fala sobre as paredes, né? Que o relacionamento, o casamento, o relacionamento conjugal, sexual, ele é construído com 4 paredes. Ele começa falando da primeira, que é o amor. Desculpe. Aí ele cita aqui Gênesis, né? 18, 22, 33. E 1 Coríntios fala 3, né? Que fala do amor, né? Quem leu a lição? Quer comentar alguma coisa sobre essa passagem? Tem muita coisa interessante, né? Sobre essa passagem. O que é que Gênesis fala, por exemplo, sobre o amor? Por exemplo, Coríntios fala do amor, submissão, né? Sujeição, né? E Gênesis fala de que tipo de amor? Quem abre lá? Vamos ler, né? Abram lá, Gênesis 18. Gênesis 18, 22 a 33. Por favor. Gênesis 18, não, lê só o começo. Os primeiros versículos. 18, 22 a 33. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Começa a barganhar, né? Começa a negociar com Deus. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Aí, obrigado, irmão. Ele fala sobre o amor, né? Lá no finalzinho fala: amor não se soberbece, não se ufana, né? O que a gente percebe? O amor, descrito nesse tópico, é estar inclinado em favor do outro. É você desejar o bem do próximo, do outro, mais do que o seu próprio bem, né? Que não é a visão que a gente tem do mundo, infelizmente, né? A gente está contando a visão do mundo aqui, a visão bíblica, né? Que é que nos importa, né? Deus nos exorta, né? Paulo nos exorta, né? Gênesis nos exorta, e Paulo em Coríntios nos exorta a termos essa prática. Amar ao próximo está inclinado a querer que o outro seja feliz, né? É isso, é amor, né? E não primeiro eu, depois eu, quem sabe minha mãe, depois minha mãe, não, né? Vocês têm que estar inclinado, tem que inclinar-se. O que é que inclinar-se? Inclinar-se é, né? Quando eu me inclino, eu necessariamente, ou eu caio ou eu ando, né? É isso, tem que ser a postura de sair da inércia. Às vezes a gente está tão egoísta, né, nos nossos sentimentos, no nosso prazer, né, que você falou, que a gente não consegue ver o próximo, não consegue ver que a pessoa que nós amamos, o objeto do nosso amor, tem que vir em primeiro lugar, a sua esposa, o seu marido. Então a gente precisa colocar essa mentalidade em prática na nossa vida, inclusive os cristãos, né? A segunda parede, ele fala abnegação. O que é abnegação? Abnegar-se. Negar-se a si mesmo. Aqui não fala de demonstrar, inclinar-se ao próximo, mas deixar de fazer aquilo que eu gosto. É diferente, né? Muitas vezes você vai perceber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas em favor da sua esposa e do seu esposo. Não é, Marlon? Quantas vezes a gente faz isso, né? Homens e mulheres no casamento, né?
Porque você sabe que sua esposa não gosta de uma prática no seu casamento. Você tem que se abster, porque ela não gosta. Minha esposa odeia pirraça, por exemplo. Né? Vamos falar de uma coisa bem simples, é pirraça. Minha esposa odeia pirraça. Logo quando eu me casei, eu era muito pirracento. Né? E isso estava causando prejuízo no meu casamento. Uma vez eu estava pirraçando e ela cozinhando, fazendo um brigadeiro. Aí eu pirraçando, viu? Essa história é engraçada. Aí eu pirraçando, e ela, para, eu não estou bem. Eu acho que ela estava no período da TPM, né? Então, pariu lá, né? Eu na porta. Exato, fazendo brigadeiro. E ela, que chocolate, que é, né? Antidepressivo natural. Aí eu lá na porta falando, né? Nada, você faz nada, né? Provocando. E ela, né? Rapaz, de repente eu me distraí, eu só vejo eu sinto um deslocamento de ar. Pá! A panela. Ela jogou a panela. Aí quando eu olhei para ela estava assim, ó. Ela não tinha acreditado que ela tinha feito aquilo, né? Aí eu, para ajudar, em vez de dizer assim, meu amor, não tá tudo bem, não me machuquei não. Falei assim, você precisa de ajuda. Pronto, aí ela, né? Então, gente, tem algumas coisas que graças a Deus. Mas a gente tem que abrir mão, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? A gente tem que abrir mão. Então eu aprendi que ela não gosta de pirraça. Eu tenho que parar de ser pirracento. Graças a Deus. Eu estava morto, né? Aí tem as passagens que eu, né? 1 Tessalonicenses, Filipenses, depois os irmãos leem. Né? A próxima parede que ele fala é satisfação, né? Satisfação. Né? Isso aí, qual a importância dessa parede de satisfação? É importante a satisfação no casamento? O casamento é só responsabilidade. Não, satisfação. A parte boa. A parte boa do casamento é essa, satisfação. É você, como Marlon expressou, você mandar uma mensagem para sua esposa e ela responder, ela sinalizar e você, opa, né? Eu estava brincando com os meninos aqui, opa, hoje vai ter, né? Assim, que bom, né? Você cria você já cria uma satisfação, né? Poxa, minha esposa demonstrou que hoje vai ter, né? Hoje a gente vai, né? As paredes vão tremer, no bom sentido, né? Então assim, que bom, né? E aí você já começa a satisfazer, assim, poxa, minha esposa me ama, né? Ela quer me ter e vice-versa, e precisa disso no casamento. E a gente precisa tratar isso com muita tranquilidade, né? Porque a gente, quando trata desses assuntos, a pessoa fica ruborizada, fica com vergonha. Não, meus irmãos, é algo prazeroso que a gente vocês vão experimentar, né? Como eu já disse, não é pecado. A professora do Felipe perguntou a ele escreveu, fazendo uma parte, né? Parênteses. Ele já perguntou com os amiguinhos, ela pegou, foi conversar com todas as crianças. Ele perguntou assim, será que isso é pecado? Aí eles responderam prontamente, sim. Aí ela disse, não. Aí ela falou, eu faço com meu marido. Aí eles, o quê? Elas fizeram nojo, né? Que nojo. E ela tá contra, né? Coisa assim, essa. Eu respeitava a senhora, depois que a senhora falou aí, né? Então a gente vai tomar cuidado, né? Com essa postura, Gente, é bom dentro do casamento, é prazeroso. Deus criou e é bom. Por isso a gente tem que ter satisfação com o nosso cônjuge. E tem que promover satisfação, né? Não só satisfazer-se, né? Mas promover satisfação do próximo, tá bom? E respeito. Respeito é importante? Eu falei de respeito e satisfação, né? É importante você respeitar que sua esposa gosta e que ela não gosta e vice-versa? Sim. Né? Assim como é importante você abrir mão, né? Abnegar-se, né? Daquilo que ela não gosta, é importante também você respeitar, né? Meu esposo gosta que eu veja assim, minha esposa gosta que eu veja assim. Minha esposa não gosta quando eu vou para a cama, por exemplo, chegando do trabalho, sente, ou, né, como se não tivesse acontecido nada. Vai tomar banho, né, parceiro? Né? Vai fazer essa barba. Muitas vezes ela gosta quando eu estou de barba, enfim. Depende da ocasião. Então, assim, você precisa estar atento a isso, né? Respeitar, né, aquilo que sua esposa e seu marido gosta. Então, estar atento a isso. Conclusão. Eu quero elaborar uma frase, né, que resuma cada tópico, não vai fazer isso. Mas vamos tentar lembrar, né, brevemente dos tópicos.
Quem está com a revista? Quais são os tópicos? Vocês lembram? Escassez ou fartura? Está falando sobre o quê? Sobre intimidade sexual, né? Nós vamos ter em fartura o nosso casamento, né? A escassez é a exceção. A regra é, Paulo está dizendo, ter intimidade, né? Ripa na chuvinha, viva lá no né? A regra é essa. A exceção é o abster-se, mas por um motivo, né? Com muito consentimento, né? Excelente. Por um breve, né? Ou seja, é ocasional, um breve período, e para o fim que vai abençoar os dois. Os dois estão concordando que aquela prática, a abstenção daquela prática, vai trazer um bem para o casal, né? Então tem que ter esse propósito, né? O que mais? Aí ele falou o próximo tópico: moeda de troca. Devemos rechaçar. Paulo condena isso, né? Inclusive Paulo tinha em mente isso quando ele falou, né? A Coríntio, a essas práticas. Inclusive o adultério, né? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Meu marido não me fez o que eu queria e aí não tem hoje, né? Porque isso acaba, infelizmente, a gente vê muitos casos, né, conduzindo, levando a pessoa ao pecado, né? Você leva outro ao pecado, que é um absurdo, né? Não bastasse os meus próprios pecados, né? Conduz o outro ainda me conduz ao pecado, né? Somos responsáveis uns pelos outros, né? O próximo qual foi? Fantasias. Podemos fantasiar no nosso casamento? Pode, né? Desde que exclusivamente fantasiar com seu esposo e com sua esposa, né? Não fantasiar com Gerard Butler, com Sharon Stone, não é isso, né? Ou com objetos, é com sua esposa, que é o objeto do seu desejo, né? E o último tópico: nada além das quatro paredes. Isso aqui é muito importante. Significa, até ele faz referência ao amor, a abnegação, satisfação e respeito, mas se você observar, ele cria um ambiente, né? Ele cria um ambiente, Marlon, né? Aqui é onde está o seu limite. Qual é o seu limite? Inclusive no começo da lição é extensão e limite. Qual é o subtema lá? Extensão e limites da relação no casamento. Qual é o nosso limite? É a nossa parede aqui, né? É o amor, é a satisfação do meu cônjuge, o amor ao meu cônjuge, né? O respeito ao meu cônjuge, né? A abnegação por aquilo que eu acho importante para o meu casamento, né? Não aquilo que está de fora, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Meus irmãos, eu estou com 15 anos de casamento, né? E eu posso dizer para vocês que é muito bom estar casado. É bom, Arthur, estar casado, né? O casamento é a figura da união de Cristo com a igreja. Gente, é bênção. E quanto a esse cuidado, né, do casal cristão, né? De amar o seu cônjuge, de respeitá-lo, abnegar-se, demonstrar, né, amor, ter intimidade sexual, né? Gente, é algo maravilhoso, assim. Aquilo que nós falamos em uma aula, né? Espelha o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, né? As pessoas veem um pedacinho do céu. Lembra que a gente falou? Até eu fiz um trocadilho, né? O nosso relacionamento espelha um pedacinho do céu, porque é prazeroso, né? As pessoas olham para você, casal cristão, olham para os seus filhos e veem, nossa, né? Eles parecem ter prazer o tempo inteiro, né? Inclusive no sexo, eles estão bem, né? Eles estão sempre bem no sexo, e isso espelha, né? Só que às vezes a gente tem relacionamentos aí que estão de tal forma que parece um pedacinho do inferno, né? Eu até fiz um trocadilho, né? O nosso relacionamento, e nós cristãos, tem que espelhar um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno, né? Então precisamos tomar cuidado e colocar essas posturas, né, em prática nas nossas vidas. Alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação? A gente terminar de orar. Alguma colocação? Marlon? Não? Priscila? Está franqueada. Então, detalhe, vocês não estão casados, alguns não estão casados, né, ainda, tiveram esse privilégio, né, eu profetizo, não todos casados, mas vocês já podem
procurando, né, qualidades, né, que vocês, qualidades como as que o Senhor nos ensina na palavra de Deus, né? Como é que você desejaria seu marido, sua esposa? Que qualidades você gostaria que eles tivessem, né? Exatamente. E lembrando, uma observação importante, é para agradar o marido e não o namorado. Ele está falando sexualmente, né, meu irmão? Claro, sim. É bom ressaltar, frisar, né? Ressaltar, frisar, contar novamente, de novo, que nós estamos nos referindo à intimidade sexual que ocorre dentro do casamento, numa relação heterossexual, né? Monogâmica, né? E nos padrões, não se esqueçam, padrões do Senhor, né? Os padrões bíblicos. Não é qualquer padrão também, né? Porque o cara pode pensar assim, né? Pô, já casei, né? Agora, meu amigo, eu vou liberou geral. Não é bem assim. Tem que tomar cuidado, né? Também. Os padrões do Senhor. Vamos orar para encerrar. Marlon, você quer falar, meu irmão? Desculpa. Sim, dessa parte da do casal. Pode conversar com Você fala durante a intimidade? Por exemplo, o que você pensou? O que você pensou na sua mente? Bebida alcoólica? Não, né? Você não pensou nisso? Não, tá. Porque uma rabada. Rapaz, eu sugiro que não faça isso, entendeu? Tem alimentos que não são muito apropriados. Você pode ter uma surpresa, né? Assim, você fantasiou, né? Aí deu aquele desarranjo, olha. Comeu rabada, comeu feijoada, né? Então tem que tomar cuidado. Mas assim, princípio não tem. Né? Bebida alcoólica é bom evitar, né? Porque bebida alcoólica, em alguns casos, causa problemas, né? Então, principalmente para o homem, né? Então precisamos tomar cuidado com bebidas alcoólicas, né? É bom evitar. Vamos orar? Marlon, você nos leva a Deus? Vamos lá, pessoal, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Sim. Queremos te louvar porque esses jovens, Senhor, se incomodaram para estar aqui hoje nessa manhã. Teu Santo Espírito, Senhor, promoveu isso. Sim. Nós queremos reconhecer, Senhor, a importância da ação do Espírito Santo em nos incomodar. Queremos também, Senhor, te louvar porque, mesmo muitos, Senhor, a maioria que ainda não sendo casados, Senhor, tu dá a oportunidade a eles, Senhor, de aprenderem, de verem, Senhor, qual é a perspectiva correta de encararem o sexo. Sim. Senhor, ajuda os meus irmãos aqui. Ajuda, Senhor, porque o mundo demanda deles, Senhor, que todas as inclinações, Senhor, naturais que existem no nosso ser, Senhor, para o ato sexual sejam exercidos ainda agora, para enquanto solteiros. Por isso que nós te pedimos, Senhor, ajuda os meus irmãos. Sim, Senhor. Ajuda, Senhor, porque sabemos o quanto é difícil, Senhor. Sabemos o quanto o mundo demanda e quanto o mundo, Senhor, odeia o casamento. Pai, nós queremos te pedir, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Sim. Tem misericórdia da tua igreja. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu mantenha os nossos irmãos castos, Senhor, santos e inclinados, Senhor, com o coração inclinado, a realmente colocarem todas as suas forças, Senhor, no momento ou agora, Senhor, a te prestar serviço e a aprenderem, Senhor, a forma correta de se relacionarem quando estiverem casados. Amém. Ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos a não se acomodarem apenas, Senhor, com aquilo que nós ensinamos aqui, mas que realmente eles procurem, que eles busquem, que a tua palavra, Senhor, seja realmente fio, Senhor, que mede, fio que nivela. Amém. Ajuda os meus irmãos, Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém.